esta epístola, que nós acabamos de fazer uso na leitura, é a epístola de Paulo aos Efésios. Por que aos Efésios? Porque esta carta, ela foi escrita e endereçada a uma igreja que residia em Efésios. Efésios ou Éfeso era uma cidade da capital da província romana, na Ásia, que atualmente é o país da Turquia. E o apóstolo Paulo, quando ele foi inspirado a escrever esta carta, ele estava preso em Roma. E ali na prisão, o Espírito de Deus inspirou a vida de Paulo para Paulo escrever 4 epístolas: a epístola à igreja de Éfeso, a epístola à igreja de Colossenses, de Filipenses e de Filemon. E qual foi a origem desta igreja? Quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, alguns comentaristas bíblicos dizem que esta igreja ela teve a sua origem por Priscila e Áquila. Se nós lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, seu contexto todo, quando o apóstolo Paulo ele estava na sua segunda viagem missionária, ele deixou ali em Éfeso Priscila e Áquila. E quando Paulo ele foi para a sua terceira viagem missionária, ele foi para a cidade de Éfeso, para trazer uma estrutura maior para esta igreja. E esta carta, irmãos, os 3 primeiros capítulos desta carta, desta epístola, elas são de cunho doutrinário. Então, se nós lermos o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, nós aprenderemos que Paulo ele trata sobre doutrina. Ele trata sobre doutrinas pilares da fé cristã, como a doutrina da predestinação, da eleição, a doutrina da redenção, da remissão, a doutrina da santificação. Aí quando nós entramos no capítulo 4 em diante, Paulo ele trata de modo mais prático. E aqui no capítulo 4 de Éfeso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a tratar a respeito da unidade da fé. E dos versículos 1 ao versículo 6, Paulo ele trata a respeito de como a igreja ela deve viver. Porque existe uma receita, existem diretrizes que Deus ele deu à igreja, para que a igreja viva dentro desses preceitos, para que a mesma possa ter uma vida saudável de comunhão diante do Senhor. Pois bem, dito isso nessa introdução, vamos agora para a exposição da palavra de Deus. Observem na Bíblia de vocês, no versículo 1, Paulo começa dizendo assim, rogo-vos, pois, até aí, perceba que esse pois, não está aqui nesse versículo por acaso. Esse pois, essa palavra aqui, ela marca a transição da doutrina para a obrigação, do princípio para a prática e da posição para o comportamento. Então quando o texto diz rogo-vos, pois, aqui a epístola está fazendo uma transição entre doutrina para a prática. Pois bem, e quando Paulo diz rogo-vos, o que significa essa palavra rogo-vos? O verbo aqui, rogo-vos, ele se encontra flexionado no tempo presente e do modo indicativo na voz ativa, cujo sentido básico é exortar. Então quando Paulo ele diz aqui rogo-vos, essa palavra rogo-vos significa suplicar. Esse uso indica que a vontade do escritor é uma vontade urgente. É o Espírito Santo inspirando Paulo para escrever para a igreja assim: olha igreja, eu rogo-vos, eu suplico, eu encorajo, eu faço um apelo para vocês, eu faço um pedido para vocês. Para quê? Nós iremos observar no desdobrar da exposição desta palavra. Aí Paulo diz rogo-vos, pois Paulo está se referindo aqui a ele, o prisioneiro no Senhor. As prisões de Paulo, irmãos, elas foram uma bênção para contribuírem de modo positivo para o bem da igreja. E Paulo ele frequentemente
se refere a si mesmo como o prisioneiro de Jesus Cristo, conforme diz lá em Éfeso capítulo 3, versículo 1, e aqui em Éfeso capítulo 4, versículo 1, e lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, Paulo ele se apresenta como o prisioneiro do Senhor. E por que ele se apresenta como o prisioneiro do Senhor? Porque por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, Paulo ele era perseguido. Por amor ao Evangelho, pela fidelidade que Paulo ele tinha em seu ministério, isso resultou em perseguição, em prisão. Então, quando essa carta foi escrita, Paulo estava ali na prisão de Roma, longe da irmandade, longe da comunhão com a igreja. Não obstante, ele não estava longe da presença do Senhor, pois o Senhor estava com ele. E o que esse texto aqui, irmãos, ele tem a nos ensinar como prisioneiro do Senhor? Isso fala de que todo cristão que vive de modo digno diante de Deus, ele pode sofrer perseguições. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Jesus disse: por amor a mim, vocês seriam odiados. Então, quando o texto diz prisioneiro do Senhor, isso também remete que todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, se quiserem viver de modo digno, de modo santo, de modo obediente, o que nos espera é perseguição. Pois Cristo disse: bem-aventurados sois vós quando serdes perseguidos por causa da justiça. Então a perseguição, irmãos, contra a igreja é sinal de bênção, não é sinal de maldição, é sinal de bênção. Perceba que enquanto Paulo ele estava preso, olha como ele contribuiu para o Evangelho. Enquanto ele estava preso, ele contribuiu com uma epístola que eu estou pregando nesta noite. Ele contribuiu para escrever uma epístola que tem a sua origem divina. Se nós lermos ao longo da história do cristianismo, as perseguições elas sempre contribuíram para o bem do Evangelho. Já dizia um pai da igreja que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos eram convertidos. Um dos livros mais vendidos do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, é o livro chamado O Pelegrino. E Giovanni, ele escreveu esse livro, não somente esse, mas outros diversos livros, enquanto ele estava preso. Ele esteve preso durante 12 anos, e ao longo desses 12 anos, aprove ao Senhor ter iluminado ele, dado a ele sabedoria para ele escreverem obras que até hoje beneficia e edifica milhões e milhares de pessoas pelo mundo. Pois bem, aí no texto ele dá procedimento: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Olha, você puder dar um pouquinho de retorno para mim, por favor? Retorno. Aí o texto diz que andeis de modo digno. Então primeiro Paulo ele roga, Paulo ele está conclamando, Paulo ele está pedindo, Paulo ele está implorando para que a igreja ande de modo digno. A palavra aqui, irmãos, andeis, está no auristo. E esta palavra aqui, pode vir mais um pouco. E a palavra aqui andeis significa pelipatel. Então o que significa essa palavra andeis de modo digno? Isso significa que o cristão, ele foi chamado para andar de modo progressivo. O cristão, ele foi chamado para viver em processo constante de crescimento espiritual. Paulo está dizendo assim: igreja, vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram
colocados no corpo de Cristo, vocês estão no reino de Deus para viverem de modo digno. E uma vez que nós compreendemos, irmãos, a graça que nos alcançou, que nos redimiu e que nos resgatou, o Senhor nos chama a vivermos de modo digno dessa salvação. Paulo aqui ele está estimulando os seus leitores a ser tudo aquilo que o Senhor quer e que o Senhor lhe conceda que eles sejam. Então qual que é a palavra para nós neste culto de doutrina? Viva de modo digno. E o que significa viver de modo digno? É você viver enquadrado dentro dos propósitos que Deus estabeleceu em sua palavra. O Espírito Santo, irmãos, ele quer que nós vivamos de acordo com a palavra. E é isso que o Espírito de Deus inspirou Paulo para escrever para a igreja de Éfeso e que serve para toda a igreja ao longo da história. Aqui o Senhor está nos chamando nesta noite dizendo: igreja, viva de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 está escrito assim, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, se hoje você está diante do Senhor, na presença do Senhor, você tem que compreender que você faz parte do reino da sua glória. Você é filho por adoção. Você foi resgatado com o preço da vida de Cristo Jesus, que foi dado ao nosso favor. E uma vez que nós fazemos parte desse reino de glória, nós devemos viver de modo digno diante do nosso Deus, igreja. Filipenses 1:27 diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados e somos embaixadores do reino de Deus. Somos mordomos do Senhor. O Senhor nos separou como sacerdotes e reis diante da sua presença. Há uma graça superlativa sobre as nossas vidas. Nós estamos selados com o Espírito Santo. E nós não podemos viver de modo relaxado. Nós não podemos viver de modo preguiçoso. Nós não podemos viver de modo pecaminoso. Nós temos que viver para a glória de Deus, porque somente assim nós estaremos vivendo de modo digno diante da chamada e da vocação que o Senhor designou à sua igreja. Aí o texto continua: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamado. O substantivo aqui, irmãos, chamados, deriva de chamada. Isso no grego fala de convite, cujo adjetivo é chamado, convidado. Desta forma, o termo aqui refere-se à chamada, à vocação, que é um chamado específico para a salvação. Então o Espírito de Deus, Ele fez um chamado dentro de nós. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Qual foi a função do Espírito Santo na nossa salvação? O Espírito de Deus, Ele nos convenceu. O Espírito Santo, Ele nos habilitou, Ele nos iluminou. O Espírito Santo, Ele atuou dentro do nosso interior, de modo que nós correspondêssemos com fé e com arrependimento. Então, quando o texto diz aqui da vocação que fosse chamados, o Senhor, Ele fez uma vocação e Ele nos chamou para quê? Para a salvação. Mas não somente para a salvação, Ele também nos chamou para a santificação. Ele nos chamou para vivermos de modo humilde, de modo paciente. Ele nos chamou também para vivermos em amor um para com os outros. Então, qual é a
natureza dessa chamada, irmãos? A natureza dessa chamada é, primeiro, a salvação, porque o Senhor nos chamou para a salvação por intermédio de Cristo. Ele nos chamou para a santificação, Ele nos chamou para a frutificação e Ele nos chamou para a glorificação. Então, quando o texto diz que o Senhor, Ele nos vocacionou e que nós fomos chamados, o chamado aqui significa isso, um chamado para a salvação, mas não somente para a salvação, mas também o Senhor nos chamou para a santificação, para a frutificação. Então todos nós fomos chamados para sermos conformes à imagem de Cristo. Todos nós fomos chamados para partilharmos da sua glória e exaltação, e para nós construirmos uma vida de vínculo, uma vida de comunhão, uma vida de paz um para com os outros. Pois bem, aí Paulo ele dá continuidade na carta dizendo, para que nós andemos de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Então nós somos chamados para quê? Para vermos de modo digno, de modo obediente, de modo santo, de modo irrepreensível. Fomos chamados para que dentro desse reino de glória a gente viva fazendo o quê? É o texto da procedimento. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Então perceba que primeiro a carta faz um chamado, rogo-vos. Paulo se apresenta aqui como prisioneiro do Senhor. Ele diz que nós devemos ver de modo digno dessa vocação que nós fomos chamados. Aí aqui Paulo ele traz o que nós devemos praticar, como que nós devemos viver, qual deve ser o nosso hábito, qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa atitude, como nós devemos lidar no contexto da igreja local. Porque foi como eu disse aqui o tema dessa mensagem, o plano de Deus para uma igreja fiel. Então qual que é o plano de Deus para nós? Ele nos vocacionou, Ele nos chamou, Ele pede para nós vivermos de modo digno. E quais são os planos dele para a igreja? Para que vocês vivam com toda a humildade. Irmãos, humildade aqui não significa pobreza material. Quando o texto diz viver com toda a humildade, isso não está dizendo a pessoa ser fraquinha, isso não significa a pessoa ser ignorante intelectualmente. O que significa viver com toda humildade? Viver com toda a humildade significa que a igreja precisa ter conhecimento da sua dependência pelo Senhor. É a igreja ter consciência de que nós somos criaturas totalmente dependentes de Cristo. Nós não podemos viver de modo saudável na igreja se nós não reconhecermos que nós somos pobres de espírito, de que nós somos pecadores, de que nós carecemos da presença de Deus. Viver em humildade é você ter consciência de que tudo que você faz, você depende da presença de Deus. Para nós se santificar, nós dependemos da presença de Deus. Para nós perdoarmos, para nós vivermos uma vida de misericórdia, uma vida de piedade, para nós sermos luz do mundo e sal da terra, nós necessitamos do Senhor. E quando o cristão tem essa consciência, o Espírito Santo começa a construir na igreja local o quê? Um ambiente saudável, um ambiente de amor, um ambiente de comunhão, um ambiente de misericórdia, de compaixão, um ambiente onde os cristãos vão chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, um ambiente onde nós iremos carregar a carga um do outro, orar um pelos outros. Então aqui a humildade significa isso, que nós precisamos de Deus para tudo. E essa
essa humildade aqui aponta também para a bem-aventurança. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 3, quando Cristo disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, ou bem-aventurados são os humildes de espírito. E o que significa ser humilde de espírito? O que significa ser pobre de espírito? Existem duas palavras para pobre no grego. A primeira é peneia, que fala de uma pobreza, mas é aquela pobreza que a pessoa ela tem o básico. E a outra palavra grega para pobreza é pitocheia ou pitokos, que fala de uma pobreza extrema. É aquela pessoa que ela depende 100% de alguém para comer, para beber e para se vestir. E quando Paulo trata aqui que a igreja deve viver com humildade, essa humildade significa isso, que o cristão, ele reconhece que primeiro ele é pecador, ele reconhece que ele não pode fazer nada por si só para desenvolver a sua comunhão com Deus, que tudo que o cristão faz, ele depende 100% do Espírito Santo. Nós dependemos 100% do Espírito Santo para viver para a glória de Deus. Nós dependemos 100% de Deus para viver de modo digno dessa vocação que o Senhor nos chamou. Nós dependemos, irmãos, plenamente para construirmos um ministério bíblico, saudável e cheio do Espírito Santo. Nada é pela nossa força intelectual, nada é pela força do nosso braço, irmãos. Vão é uma igreja a usar métodos para crescer em número. É vão isso. E quando o texto diz: igreja, ande em humildade, o texto está dizendo: igreja, ande dependendo 100% do Senhor. Nós devemos depender do Senhor em tudo, como a Bíblia diz. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico em sua riqueza. Salomão diz em Provérbio: não se estribe o homem na sua própria sabedoria. Então não confie em você mesmo, seja humilde, reconheça que você é um pecador dependente do Senhor. Aí Paulo dá continuidade: olha, igreja, quero que vocês vivem com toda a humildade e mansidão. A palavra aqui, mansidão, é uma palavra que está no substantivo masculino, que significa prautes. E originalmente esta palavra ela aponta para o sentido de que a igreja deve viver com brandura, a igreja deve viver de modo amável, a igreja deve viver de modo decente, a igreja deve viver de modo nobre. Mansidão aqui fala que a igreja deve ter domínio próprio. Mansidão aqui não é o que nós entendemos, como diz no dicionário Aurério, de mansidão. A mansidão aqui, uma das interpretações para mansidão, significa você ter domínio próprio. É a virtude daqueles que não perdem o controle, é a virtude daqueles que são totalmente controlados pelo Espírito Santo. O manso é aquele que controla o seu temperamento, o manso é aquele que controla os seus impulsos pecaminosos, o manso é aquele que controla a sua língua. O manso aqui, de modo simbólico, dentro do contexto da interpretação bíblica, traz a ideia do domador, daquele homem que ele doma um animal feroz, e aquele animal passa a estar sob o controle do seu dono. Essa é a virtude que o Espírito Santo ele gera dentro de nós, a mansidão. E o Espírito de Deus escrevendo na igreja diz: igreja, eu quero que vocês vivam com humildade e eu quero que vocês vivam com mansidão. E uma das características de um cristão cheio do Espírito Santo, uma das características de um cristão que realmente é convertido, é que ele é manso. Isso foi ensinado também no Sermão da Montanha. Cristo diz: bem-aventurado os mansos. Quais são um dos frutos do Espírito Santo? Mansidão. Então a característica de uma igreja saudável, o plano de Deus para uma igreja se tornar fiel, essa igreja andar em humildade, essa igreja andar em mansidão. Aí Paulo dá o procedimento: mansidão e com longanimidade ou paciência.
Longanimidade ou paciência significa persistência ou uma disposição inabalável em aguardar os eventos ao invés de procurar forçá-los. Então a pessoa longânima é aquela pessoa que ela tem uma disposição de ânimo paciente, de suportar o sofrimento. É aquela pessoa que ela está vivendo debaixo de maus tratos, essa pessoa ela está vivendo debaixo de perseguições, de afrontas, mas só que essa pessoa, por ela ter comunhão com o Senhor, o Espírito Santo dá a essa pessoa uma disposição de ânimo para que essa pessoa suporte, para que essa pessoa seja resiliente, seja perseverante diante das adversidades da vida, irmãos. A pessoa que longânima é a pessoa resistente e que sabe resistir ao sofrimento ou à provação. É aquela pessoa que ela não vive abalada, ela está sendo perseguida, ela está sofrendo afrontas, mas pelo fato dela estar vivendo de modo digno da vocação, o Espírito de Deus produz dentro dessa pessoa a persistência, a perseverança. O Espírito Santo dá ânimo e disposição para que essas adversidades não abalem a pessoa ao ponto dela se afastar dos caminhos e das veredas da justiça. Aí Paulo ele dá procedimento do texto dizendo: olha, igreja, eu quero que vocês vivam com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, uma das características de uma igreja saudável é que essa igreja suporta uns aos outros em amor. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive em amor. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que suporta a fraqueza um dos outros. Não é relevar a fraqueza. O suportar aqui significa e passa a ideia de que a pessoa que está vivendo um contexto onde irmãos estão tendo fraquezas é o forte ajudar, é o forte auxiliar, é o forte socorrer aquele irmão mais fraco. Suportar aqui significa tolerar, sustentar e carregar. Se alguém está fraco, ao invés da gente julgar, condenar esse irmão, a gente vai ajudar a carregar o jugo dele. A gente vai suportar a fraqueza desse irmão. Romanos 15:1 diz: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar aqui é ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo. Suportar aqui, sabe o que significa também? Quando alguém da igreja afronta alguém, ofere alguém, você não vai criar rixa. Pelo fato do amor do Espírito de Deus estar sobre você, você vai suportar, você vai relevar, você vai orar por esse irmão. Então, quando o texto diz aqui suportar uns aos outros, irmãos, em amor, isso é um dos antídotos, é um dos remédios para manter uma igreja debaixo dos planos de Deus. É manter uma igreja construindo um ambiente saudável, um ambiente onde vai ter paz, onde vai ter alegria, onde vai ter gozo, onde vai ter júbilo. Um dos fatores que estraga uma igreja local é a briga, é a contenda, é a dissensão, como estava ocorrendo na igreja de Coríntios. Uns se diziam de Paulo, outros se diziam de Apolo, outros se diziam de Cristo. Havia rixa, havia inveja, havia ciúmes, havia acepção de pessoa na igreja. Por qual motivo? Faltava sobre aquela igreja essa virtude de suportar uns aos outros em amor. Então, para que nós, Assembleia de Deus, Ministério do Espírito e a noiva dizem: vem, continuemos a
construir um ambiente bíblico saudável de comunhão, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Aí o texto dá procedimento: suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito. A unidade cristã, irmãos, ela se baseia-se na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles vivem em plena comunhão. Nem o Pai é maior do que o Filho, nem o Filho é maior do que o Espírito Santo. Eles vivem em completa harmonia, em comunhão plena e perfeita. E de modo semelhante, a igreja também deve viver em unidade. No corpo de Cristo, irmãos, ninguém é maior do que ninguém. No corpo de Cristo, ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Assim como na Trindade não há superioridade, não há rixa, não há desarmonia, de modo semelhante também no corpo de Cristo não pode existir desarmonia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui no versículo 3 dizendo: olha, igreja, eu quero que vocês se esforcem, eu quero que vocês se esforcem com toda a diligência. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Esforçai-vos diligentemente. O termo aqui significa que a igreja deve ter boa vontade, a igreja deve apressar-se, a igreja deve se esforçar-se. Para quê? Para viverem em comunhão. A igreja deve se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. E quando Paulo ele usa aqui o verbo aqui está no sentido imperativo. Isso é uma ordem. Paulo está dizendo assim: esforcem, igreja, de modo diligente. Para quê? Para que vocês vivam em comunhão, para que vocês se amem mais uns aos outros, para que vocês carregam a carga um do outro, para que vocês vivam no vínculo da paz, unidos, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Aqui significa que a igreja não pode poupar esforços. A igreja ela deve se empenhar. A igreja ela deve se esforçar para quê? Para viver em comunhão. E quem é que produz essa comunhão? O Espírito de Deus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais esse vínculo ele se torna pleno. Quanto mais cheio do Espírito Santo uma igreja se torna, mais paz haverá no ambiente, mais gozo. Eu vou olhar para vocês e vocês vão olhar para mim com olhos de amor, de piedade, de misericórdia. Eu vou me alegrar em ver Deus usando os meus irmãos com os dons espirituais. Eu vou me alegrar em ver os irmãos desenvolvendo os seus talentos, desenvolvendo a sua chamada no corpo de Cristo, no reino de Deus. É por isso que Paulo aqui ele usa essas palavras: esforcem diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Por que se esforçar? Porque um dos objetivos da nossa natureza pecaminosa é não desenvolver essa comunhão. A minha natureza pecaminosa, ela quer me conduzir a desprezar o meu irmão, a ter inveja do meu irmão, a não amar o meu irmão, a não seguir a paz com o meu irmão. Logo, se isso começa a acontecer, o ambiente da igreja começa a se tornar um ambiente comprometido. O Espírito Santo ele não vai ter plena liberdade para fluir no seio da igreja. Por qual motivo? O pecado ele impede a ação soberana do Espírito Santo sobre as nossas vidas, irmãos. É por isso que lá em Coríntios, quando eles se reuniam para participar da ceia, o que o texto diz? E quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor. Vocês até têm os elementos, mas por que o texto diz que eles, mesmo tendo os elementos, eles não estavam participando realmente da ceia do Senhor? Por qual motivo? Havia divisão. Então eles tinham os elementos, eles tinham um ambiente que eles se reuniam, eles estavam agregados, mas por ter divisão,
por ter acepção de pessoa, o Espírito Santo não atuava de modo livre, de modo pleno. E o Senhor nesta noite, por meio deste ensino, Ele nos chama a nós nos esforçarmos diligentemente, irmãos, para nós preservarmos a unidade do Espírito. E agora eu vou partir aqui já para o final, porque o relógio não me espera. Agora eu quero trazer aqui, irmãos, algumas aplicações desse ensino para mim concluir, amém? Nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, nesse ensino, nesse culto de doutrina, que o cristão, ele deve agir de forma compatível com a fé que abraçou. Então, se você é um cristão, Deus, ele ordena que nós vivamos de modo compatível com aquilo que o próprio Deus exige que nós vivamos. Em segundo lugar, que nós aprendemos aqui, é que uma vez que nós cremos em Cristo e que Cristo operou em nós a obra da salvação, da conversão, Ele nos chamou e nos vocacionou para nós vermos de modo digno diante dEle, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a paciência. E nós também fomos chamados para nós suportarmos os nossos irmãos em amor, visando o quê? Visando que a igreja seja edificada e abençoada por Cristo. Em terceiro lugar, aqui nós aprendemos a respeito da unidade do Espírito. E o que nós precisamos fazer para manter e para desenvolver esta comunhão? Precisamos nos esforçar diligentemente, todos os dias, para mantermos essa comunhão. E como que eu faço para manter essa comunhão? Vou dar um exemplo. Quando você examina seu coração, você sabe que pode existir determinadas pessoas que o seu sentimento, o seu coração não coaduna muito com aquela pessoa. Às vezes pelo jeito da pessoa falar, às vezes pela forma da pessoa se comportar, naturalmente pode vir um sentimento de desprezo, pode vir um sentimento de desdém, às vezes pela forma da pessoa se vestir. Aí quando o texto diz se esforce diligentemente, o que é se esforçar? Eu vou ir diante de Deus. Deus, olha o sentimento que está no meu coração a respeito do meu irmão da igreja. Esse não é um sentimento dos frutos do teu Espírito, Deus. É um sentimento carnal. Senhor, mude isso em mim. Coloque amor para com o meu irmão. Eu quero ter amor. Isso é um dos fatores de você se esforçar. Agora eu vou falar na prática. Na prática é você, no dia a dia da igreja, buscar ter comunhão com esse irmão. Puxa assunto com ele, convida ele para ir na sua casa, vai na pizzaria com esse irmão, chama esse irmão para orar, para que essas barreiras elas vão sendo quebradas. O Espírito Santo vai desenvolvendo esse vínculo, para que o Espírito Santo ele vai construindo dentro do ambiente da igreja essa comunhão plena. Por isso que o texto diz: esforcem-se diligentemente. Ou seja, isso cabe a nós, usarmos da nossa responsabilidade humana para recorrermos aos meios da graça, para que consigamos construir um ambiente de igreja local, aonde haverá amor, aonde haverá paz um para com o outro, aonde haverá de fato, irmão, um amor ardente um para com o outro. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmão, de